Pessoal, boas-vindas a todo mundo. A gente passa agora a palavra para Cecília Pinheiro Machado, para Viviane Baineck, que vão nos dizer alguma coisa. Oi, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu coloquei umas perguntinhas ali no chat. Queria saber se alguém já tinha ouvido essa música antes, se vocês imaginam de onde ela vem e se imaginam que língua que é. Eu ia pedir que coloquem no chat as respostas e que deixem o microfone desligado para a gente poder se ouvir bem. Ninguém quer nem chutar de onde que é a música? Será que Bel, você. é brasileira? Será? Pois é. Acho que o pessoal tá meio tímido, Viviane. Bel, você pode compartilhar o slide que tem essa música, por favor? Enquanto isso, a gente pode se apresentar, né? A gente está em Florianópolis, quer dizer, somos aqui de Florianópolis, né? Da Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu sou professora no curso de licenciatura em música aqui da UDESC. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em música e eu sou orientanda da Viviane. Ó, alguém falou que é das crianças Guarani. Que interessante essa colocação. Muito obrigada, Andréia. Então ela tá achando que é de um povo indígena brasileiro. Mas alguém ficou com essa impressão? Ah, pra mim a tela da Isabel não estava aparecendo. Agora tá. Ah, já tá falando do que. Desculpa, gente, vocês já estão vendo. A música é uma cantiga de saudação, é uma canção de boas-vindas, do povo Krenak de Minas Gerais. Ela é um convite, então, para as pessoas se sentirem bem-vindas, né? É uma música feita nas escolas, nos pátios, nas festas de aniversário, e a tradução é essa que está ali: vamos todos cantar juntos, cantar bonito e bater palmas e cantar bonito. E essa gravação que a gente ouviu é das crianças Krenak. E aí, então, como agora a gente tem a letra em Borum, que é a língua dos Krenak, e a pronúncia, eu queria convidar vocês para a gente ouvir, talvez não precise ser inteira, deixa eu ver que horas são. A gente pode ouvir metade, uma das vezes que ela repete, e tentar cantar junto com o microfone desligado. Infelizmente a gente não vai conseguir ouvir vocês, mas cada um tenta cantar junto, até talvez vocês fiquem mais desinibidos, assim. Então se pronuncia assim: na Grantandon não gri, na Grantandon não gri, grire ré, pauamé, pauamé. Então eu vou pedir para a Isabel colocar e vou desligar também o meu áudio e a gente ouve metade da música e canta junto. Acho que tá bom, Bel. Muito obrigada. Eu vou cortar porque a gente já ouviu uma vez e a gente está com a aula toda com o tempo medido. Então, só vou completar que essa língua Borum tem uma palavra que é Borum, que na língua Borum significa gente também. E os Krenak, eles se chamavam Borum e a partir agora do meio do século que eles adotaram o nome Krenak por conta de um Tem líder gente que abre a importante para câmera, eu eles. não abro. Mas então agora volto a palavra para a Gilca para a gente começar a nossa aula com as colegas. Muito obrigada, gente. Tá bom, querida Cecília e Viviane, muito obrigada por esse começo tão especial desse encontro. Bem-vindas todas, bem-vindos todos vocês. Assim, ó, gente, a Luciana, vocês lembram que no encontro passado, a Luciana, nossa querida, explicou que ela ia estar num evento em Bogotá, um evento sobre etnografia com crianças. Então, a gente vai tentar dar conta aqui, tentar manter aquele climazinho tão gostoso, não é, que a gente tem conseguido criar aqui nos nossos encontros. Essa, então, é a nossa quarta aula, e o tema da nossa aula de hoje é cuidar e educar favorecendo o protagonismo infantil. A Cecília e a Viviane vão voltar mais adiante também, porque elas também vão participar com uma também tem um pedaço da aula de hoje que vai ficar sob os cuidados delas, né? Mas a gente então vai começar agora
com assim, uma riqueza que vai ser. Na verdade, assim, ó, eu sou suspeita para falar, porque eu acompanhei um pouco a formulação dessa aula aqui hoje, e eu acho que é um luxo o que a gente vai ter para compartilhar e para conhecer hoje, tá? Então, assim, a gente passa agora a palavra para Fernanda Paraguaçu. A Fernanda, ela é pesquisadora, é escritora de diversos livros, ela é criadora da plataforma MIRI, Educação e Refúgio na Infância e Adolescência, doutoranda ainda, Fernanda, está atualizado, né? Doutoranda em Comunicação e Cultura no UFRJ, autora de um livro maravilhoso do qual ela vai falar também aqui para a gente, né? Então, assim, muito obrigada, Fernanda, pela tua presença, né? A palavra é tua, querida. E pessoal, Obrigada. assim, só uma coisinha, desculpa, Fernanda. Pessoal, assim, ó, vamos fazer funcionar o chat, tá? Perguntas, questões, observações, tudo a gente vai estar acompanhando e é uma riqueza, tá bom? Para que todo mundo se sinta participando também. Tudo contigo, Fernanda. Obrigada, obrigada, Juca, obrigada, às minhas companheiras aqui, colegas, né, de Revento, né, e quem também está assistindo a gente, participando dessa aula. Eu ainda sou doutoranda, acredito que eu vou defender no mês que vem, então, assim, estou bastante animada, digamos assim, né, e cansada. Mas vamos lá. Eu sou, como ela falou, né? Estou fazendo doutorado em comunicação e cultura na UFRJ e eu emendei no meu mestrado e no meu doutorado. E o meu mestrado teve como ponto de partida o meu livro, né? Que é esse aqui, A Menina que Abraça o Vento, a história de uma refugiada congolesa, né? Da editora Voinho. E então as pessoas acham que foi ao contrário, né? Que o livro veio depois do mestrado, e não, né? Na verdade, o livro foi o ponto de partida para o meu mestrado, né? Eu poderia compartilhar, Bel, você poderia colocar aí o seu material, né? A ideia é que eu falasse um pouquinho sobre o uso do livro, né? Literatura infantil para sensibilizar, para sensibilização e inclusão das crianças refugiadas, né? No ambiente escolar, né? Aí pode passar um pouquinho. É, eu Tem tenho alguém com o microfone ligado, pessoal. Deem uma verificada. É, ahm, assim, eu não vou falar de números aqui, porque acho que já devem ter falado em algumas outras aulas, né? Mas cerca de 40%, né, dos refugiados são crianças, né, de 0 a 18 anos, né? E o próprio Unicef recomenda, né, a disseminação de informações sobre o que é o refúgio, o que é o refugiado nos países que recebem refugiados, né? Porque muitas das barreiras que eles enfrentam nos países que se dizem acolhedores, né? E a gente usa mais agora até receptores, né? Porque às vezes o acolhimento ele não acontece na prática, né? Se dá por falta de informação, né? É, e poucos estudos acadêmicos que tratam do refúgio na infância, né? Menos ainda que abordam diretamente a criança. A criança geralmente ela é tratada como um apêndice da família, né? Aos poucos, né? Na área de educação, na área de psicologia, né? Começam a surgir e a minha área é comunicação, então na comunicação menos ainda, né? Então, o meu trabalho de mestrado, ele teve como objetivo abordar a criança diretamente, né? E aí eu tive, assim, algumas informações, né, que surgiram ao longo do trabalho, eu vou também compartilhar aqui com vocês, tá? Pode passar, por favor? Então, o meu trabalho ele acabou de mestrado ganhando o prêmio, né, de melhor dissertação de pós-graduação em comunicação em 2021 e a UFRJ acabou também transformando em livro narrativas de infâncias refugiadas, a criança como protagonista da própria história. Teve prefácio do meu orientador, Mohamed El-Haji, que é o coordenador de um grupo de pesquisa de Aspotix, do qual eu faço parte, é a Gabriela que está aqui também. É, e ele fez a prefácio, tá muito bacana. E alguns pressupostos aqui, né, que eu trabalho com eles, né, que eu parti deles e cheguei à conclusão também, alguns, né, a entrada da criança na sociedade, ela se dá por meio né, através da família e da escola, então a criança refugiada, ela tem um rompimento de laços de afeto quando ela sai do país dela e ela acaba, às vezes, tendo dificuldade de fazer amigos da escola, né, então
você tem duas vezes, né, os dois ambientes dela na entrada da sociedade, questões ali para serem trabalhadas, né? O idioma, né, eles acabam sendo pequenos tradutores, né, da família, a tradutora oficial em momentos importantes, né? Isso pode ser um gerador de ansiedade, né? Nos momentos em que foram observados que houve professor para ajudar em aulas de reforço, isso foi realmente muito importante. A atenção com tratamento diferenciado dado por parte de professores, às vezes tem uma reação dos alunos locais, né? Então, às vezes, a gente prepara bastante o professor para um acolhimento e, às vezes, isso acaba tendo um efeito inverso, né? Por que que ele tem esse tratamento? Por que que ele teve, né? é, Essa nota, né? Você teve mais boa vontade na correção do trabalho dele, não com o meu, né? Porque ele veio de fora, porque ele fala diferente, porque ele tem um pouco mais de dificuldade por conta do idioma. Então, isso também é uma questão que tem que ser vista, né? Pelo professor, né? O treinamento de professores, e não só dos professores, mas de toda a equipe da escola, né? Quando chega alguém de fora, né? Casos de racismo, de preconceito, de estigma, né? Isso tudo também deve ser pontos de atenção, devem ser pontos de atenção e preparação do ambiente estudantil, né, no sentido de despertar a curiosidade para o diferente, né, e não da gente abafar as diferenças, né, porque esconder a diferença acaba que também pode ser um gerador de bastante ansiedade, né, na criança que vem de fora, né. Então, a partir do momento que a gente desperta a curiosidade, a gente torna o ambiente mais rico para todo mundo, né. E aí a literatura ela pode ser uma importante aliada para isso, né. Pode passar, por favor? Então, a contribuição da literatura, né, ela contribui até para desenvolver competências da Base Nacional Comum Curricular, né, que devem ser desenvolvidas na sala de aula, como, né, conhecimento, empatia, diálogo, cooperação, responsabilidade, pensamento crítico, repertório cultural, cidadania, que, né, vocês como professores, e muitos da educação infantil, o ensino fundamental, né, sabem bastante, né? Pode passar, por favor? E aqui a história da menina que abraça o vento, rapidamente, né? Eu botei assim alguns pontos altos dentro da história, né? Então, assim, trata de uma baseada em fatos reais que eu tive, né? Contato com um grupo de refugiados congoleses aqui no Rio de Janeiro, né? Trata de uma menina chamada Mersene, né? Que é conversadeira. Então, a ideia é apresentar a menina de um país da República Democrática do Congo, apresentar o país com suas riquezas, né? Porque a criança tem que ter também orgulho do país de onde ela veio, né? Afinal de contas, muitos familiares e amigos e a vida dela, né? Ela tem um carinho, um sentimento. Muitos querem voltar para o país de onde vieram, né? Então, no momento do refúgio, né? Da fuga, né? É onde a gente explica aqui, eu falo a gente porque é um trabalho em conjunto com a ilustradora, né, que fez um trabalho fantástico aqui de pesquisa daqui das cores, do tecido, né, enfim, retratar o momento da fuga, né, eu coloquei ali que ela fez por meio do uso das cores, né, ela tira as cores e a fuga ali no ambiente que fica, né, mais acinzentado, né? Então, para tornar uma linguagem adequada, né, ao público menor, né, de crianças menores, é, e ali a gente explica o que é o refugiado, né? Então, e aí a menina cria uma brincadeira, que é a brincadeira de abraçar o vento, que foi uma cena que eu observei de um grupo de crianças brincando, a menininha se abraçando, e vendo o pai chegando, né? Então, a brincadeira de abraçar o vento, a menina se abraçando, né? Que seria o ponto alto também aqui da história, né? E ela tem sempre o apoio da mãe, a mãe é uma figura presente no livro também, eu não coloquei aqui para ser mais rápida também. Enfim, então a gente trabalha, né, a imagem complementando o texto, né, e o livro foi usado já em vários trabalhos, né, e pode passar, por favor? A literatura como função social, né, além da abertura para a diferença, o reconhecimento da existência de várias línguas, culturas, histórias e formas de existir, né, e o respeito aos direitos à vida com dignidade, integridade, segurança e liberdade, né,
E aí acaba que esse livro estava tão na correria que eu não mudei o título do template, gente, desculpa. E aí, aqui para mostrar também que a literatura, né, ela tem essa função social maior, né, para que o livro infantil acaba sendo usado também, inclusive em outros trabalhos, inclusive de graduação, né, de pós-graduação. Pode passar, por favor? Aqui são alguns trabalhos acadêmicos que usaram o livro em sala de aula e que depois usaram como reflexão, né? O uso da literatura infantil, né? Que virou um trabalho de reflexão, um trabalho acadêmico, né? Então, deixo aqui alguns. Aqui do lado tem, aqui, por exemplo, o livro em literatura infantil na fronteira Brasil-Bolívia, né? Pequenos leitores fronteiriços. Aqui na fronteira da criança refugiada na literatura infantil e concepções da infância, direitos humanos, refugiados e imigrantes, com Bonanagai e Mersenne, abordando a migração através da literatura infantil nos anos iniciais. Esse aqui, especificamente da UDESC, ele foi usado nos anos iniciais nas aulas de geografia, né? Então, esse aqui é muito interessante. E aí, para dar alguns exemplos, né? As crianças são, professores sugerem às crianças a escrever cartas para a protagonista, né? Porque o livro, ele em momento algum fala que a criança tem que ser amiga do refugiado, da refugiada, né? Ele apenas explica, né? Problema no início, né? Quando vocês podem ver lá, voltando lá na ilustração, né? O problema está do lado de fora da casa, né? E o livro termina, não coloquei a ilustração, mas eu posso, de repente, até, não sei se vocês me veem, né? Aqui, Sim, vocês conseguem me ver? O Pode livro termina entrar. ela saindo porta fora, né? Ela sai porta fora, então, assim, como dando, né, a margem à interpretação de que há oportunidades, né, para uma nova vida, novos sonhos, né? Então, assim, porta fora tem uma vida boa, né, assim, para ela agora, né? Então, as crianças fizeram cartas para a protagonista, querendo ser amiga dela, até quando descobrem que é baseado em fatos reais, né? Há uma empatia, né? Há uma comoção, né? E, enfim, então acaba sendo muito interessante, né? Porque quando você dá nome, né? Você personaliza, personifica, né? Você gera uma empatia do que quando você trata o refúgio, né? E os refugiados como uma grande massa, né? Eu agora, inclusive, no doutorado, a minha linha de pesquisa continua sendo refúgio, naturalmente, eu faço uma análise da mídia, né? A mídia, refúgio e estigma, né? Então, eu faço uma análise de blocos de imagens e peço para os próprios refugiados analisarem a representação do refúgio na mídia, né? Então, há algumas imagens dos refugiados como um grande bloco, né? Uma massa de refugiados. E aí, quando você não personaliza isso, né? Você há uma certa dificuldade de você gerar empatia, né? Então, quando você dá nome para a pessoa, você sabe que tem uma pessoa ali, né? Um ser humano, né? Que é gente como a gente, né? Então, ela está numa situação de refúgio, né? Mas é gente como a gente, né? E aí, esse último, né? Trançar Histórias, Cantar Memórias, da Júlia Mota, ele é um trabalho de pós-graduação, né, de narrativas e deslocamentos de uma mulher em situação de refúgio. Ela usa o livro, né, para conversar com mulheres refugiadas, e aí é muito interessante porque as mulheres se veem no livro, né, eu vou dar só uma ilustração aqui, como mães, né, no papel mesmo da mãe de um refugiado, que é a menina, a menina que ensina a mãe, né, a falar que nem a gente, né, e a menina conversando com a mãe para perguntar quando o pai volta. Então, é muito interessante, porque é uma outra ótica, né? O livro, ele mostra, né, depende do leitor, depende de quem está lendo, né, depende qual é o debate, né? Então, assim, as mulheres refugiadas
se viram no livro como mães, né? Se viram os próprios filhos na história, né? Então, o livro foi usado como ponto de partida para ela conversar sobre a situação da mulher refugiada, né? Pode passar, por favor? E aí algumas questões, né, de gente levantar como consideração final, né, que é você reconhecer, né, pensar a literatura sob a ótica, né, dos direitos humanos, né, então, assim, a importância, né, de você dar o acesso à literatura também, né, reconhecer o que é indispensável para nós e para o próximo, né, então, assim, cada época, né, você fixa seus critérios, então, hoje a gente já tem uma visão mais ampla, né, sobre a necessidade da literatura, né, a importância da literatura, né, indispensável para a humanização, né, então ela vai agir no subconsciente, no inconsciente, ela vai organizar a nossa visão de mundo, né, e aí qual é a visão de mundo que prevalece, né, então ela é importante também para isso, para a nossa percepção do mundo, né, hoje em dia há uma tendência, busca por literatura, né, que mostra, né, que tenta explicar o mundo também, né. Outro dia eu também fui numa Rio to See, que é um grande evento aqui de inovação, né, também de, de tendências, né, na área de audiovisual, enfim, de literatura e tal, e diziam que realmente há um investimento maior em produções que falam não coisas fantásticas, né, mas mais realmente que tratam do mundo real para o público infantil, né? Então, assim, você explicar o que se passa, né? Esse livro, você vê, tem uma ideia, ele é de 2017. Em 2017, a gente ainda não tinha a situação dos venezuelanos batendo a porta aqui do Brasil. Então, o refúgio era uma coisa que a gente via como algo longe, né? Fisicamente longe da nossa realidade, né? E em 2019, 2020, né? Começou a ter uma entrada maior de venezuelanos aqui, quando a imprensa começa a colocar a dar mais espaço para isso, isso fica visualmente mais perceptível, né? Então, acaba que quando a gente acha que as coisas estão longe da gente, né? A história mostra para a gente que não, né? Que daqui a pouco está mais perto, né? Então, infelizmente, o refúgio é algo que não vai acabar, né? A história mostra que, né, o mundo continua com guerras, né? Infelizmente. Então, é um assunto que segue aí, que a gente tem que continuar discutindo, né? A inclusão das pessoas refugiadas, né? Então, algumas escolas ainda têm, às vezes no setor privado, né? Algumas escolas ainda têm uma certa resistência a alguns temas, né? E aí, enfim, acho que cabe também aos educadores, né? Terem essa visão do que é importante realmente na formação da criança como cidadã, né? Formação da cidadania plena, né? Então, assim, a luta por uma sociedade mais justa, com a inclusão de imigrantes e refugiados, pressupõe também a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso à literatura como um direito inalienável. Pode passar, por favor? Eu acho que eu terminei. Eu terminei, muito obrigada. Eu acho que eu fiquei dentro do tempo. Fiquei, Juca? Ficou até poderia até ter falado mais pouquinho, tá ótimo, muitíssimo obrigada. Quiser A dizer uma disposição, palavrinha? fico à disposição para quem tiver aqui alguma coisa no chat, né? Fico à disposição também para alguma pergunta. Não sei se você quer deixar as perguntas para o final. Tá Ah, ótimo, querida. você pretende Não, fazer? eu acho que as pessoas podem ir fazendo. Quem tiver alguma questão já vai colocando no chat, né? Acho que, Fernanda, tu trazes assim, o teu trabalho nossa, é incrível, não é? Eu acho que tu trazes a literatura que é também uma linguagem artística, né? Que é o foco aqui que é a singularidade dessa proposta, né? A gente fez, inclusive, eu acabei fazendo até meio que por conta própria a versão, né, em inglês, né, e a versão em francês. Em francês foi a Lucie, né, que teve aqui também, né, a professora Lucie Delanoy, que, que fez essa versão em francês. Enfim, e aí acaba que para chegar a mais pessoas, né?
Que Então, lindo. E o teu livro também é incrível. O livro de pesquisa também é muito legal, é muito profundo e inspirador, assim, super parabéns. acabou que você sabe que assim a abordagem direta à criança foi um desafio, né? Porque às vezes a criança queria participar e o responsável não queria deixar, e vice-versa. Às vezes o responsável queria deixar, e a criança não queria participar, né? E a gente tinha que casar as duas coisas, né? Para que a criança efetivamente participasse. E o livro acabou sendo, às vezes, ajudou a abrir a porta, porque na Caritas tinha um livro, no centro de refugiados que eu também ia, frequentava, também tinha um livro. Então, assim, ela é a autora daquele livro, e aí acaba criando uma conexão e a geração da confiança para que eles pudessem me dar a entrevista, né? Então, nossa, esse livro acaba que ele me ajudou, né? Ele abriu portas para que eu pudesse, né? Então, acaba que é uma coisa que se retroalimenta, né? Então, assim, você tenta ajudar e aí ele te ajuda de volta e aí você, né? Para que o trabalho cresça efetivamente, né? Porque eu acho que você realmente enfim, conseguir gerar confiança para fazer uma abordagem, para que a criança fale dela, né? Eu fiz o trabalho de que as crianças tinham que preencher uma casa de papel, né? Um trabalho temático. Elas abriam envelopes com figuras e elas tinham que preencher essa casa, a casa como reunião do seu próprio lar. E aí elas só tinham que me dizer por que que elas escolhiam aquela determinada figura, né? Para eu entender a percepção da criança sobre o processo migratório delas. E aí foi muito interessante, né? Porque elas iam colocando as coisas e o que elas às vezes não colocavam me dizia bastante, né? Então, às vezes elas não colocavam a figura de uma escola, por exemplo. E aí elas diziam, porque eu não gosto da escola. Então, tudo de que elas não gostavam não entrava, né? Então, foi, por que que você não gosta da escola? Ah, porque eu não tenho amigos na escola, né? Então, acho que foi bastante revelador, né? Um trabalho de colagem, um trabalho simples, né? Mas muito simbólico, né? Acho que foi, né? Como às vezes são os mais profundos, né? São esses mais singelos, né? É, Olha só, Fernanda, e para todo mundo que está aí, né? A gente, ao final da sessão de hoje, eu acho que vai ser tranquilo o tempo, a gente vai ter um tempinho em que a Diana vai, assim, dar orientações para o trabalho final, tá? Então, assim, vão juntando questões, talvez a gente possa todo mundo ainda poder conversar um pouquinho ao final do nosso encontro aqui, tá? Mas então, assim, super obrigada, Fernanda, tá? Eu acho bem bonita aquela brincadeira da bola, não é? Então, agora a gente pega a bola da Fernanda. Não, eu vou jogar a bola para a Fernanda já está com a bola, e agora a Fernanda vai jogar a bola para a Gabriela Aguiar. Ah, que também, assim, é uma honra, uma alegria ter a presença da Gabriela aqui, né? A Gabriela, ela é doutora em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ. Ela é coordenadora de estratégia de desenvolvimento territorial Fiocruz Maré. Ela é autora de uma pesquisa linda da qual ela vai falar para a gente aqui. Eu sou daqui e de lá, né? Fernanda, Gabriela, querida, a palavra é contigo. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto bastante honrada de estar falando, né, nesse espaço e muito feliz porque a pesquisa, na verdade, de doutorado, foi justamente para tentar contribuir com os professores, né, com os profissionais que estão no dia a dia na sala de aula e não só na sala de aula, né, que estão nas escolas, principalmente. Vocês preferem que eu passe ou vocês que vão passar os slides? Eu fiz slides para tentar. E daí eu vou falar um pouco da tese, e alguns resultados. E para além da tese, eu produzi então um livro ilustrado, né, e um ato de atividades. E está tudo disponível online em PDF. Eu vou deixar o link aqui para vocês, fiquem tranquilos, tá? Pode passar, por favor. Então, eu entrevistei crianças, né, e adolescentes migrantes latino-americanos, para entender o sentido que eles produziam, né, sobre esse processo de ingresso nas escolas brasileiras. Pode passar. O meu orientador foi o mesmo da Fernanda, a gente faz parte desse mesmo grupo de pesquisa da UFRJ.
E daí, a gente está com um tempo muito curtinho, então eu vou dar uma corrida e deixo, né, espaço para as perguntas. Então, assim, algumas coisas que eu trago. Eu sou psicóloga, né? Então, eu não sou professora. Então, o que que eu podia contribuir? Com escuta. A gente tem uma escuta qualificada enquanto psicólogo, né? Então, entender é, se esse lugar da criança como sujeito de direitos é enxergado por nós. A criança na escola, né, ela está sendo enxergada como uma, não só na escola, né, na nossa sociedade, como uma pessoa que tem voz, né? Porque muita gente fala, a gente tem que dar voz. A gente não tem que dar voz. As crianças têm voz, elas têm poder. O que a gente precisa é criar, né, espaços de escuta para que elas possam se expressar. Então, eu entrevistei gente dos 5 aos 17 anos e todos aproveitaram muito os espaços da entrevista, esse tempo de estar sendo ouvido, sabe? Inclusive, uma das meninas, e quando eram irmãos, eles quiseram fazer juntos, o que é caótico na hora de transcrever as entrevistas, mas assim gera uma dinâmica muito interessante, né? Porque um contradiz o outro, enfim, há a discussão no meio. E o que para mim ficou muito forte, né? Que eu acho que é importante trazer para vocês, foi uma pesquisa centrada na criança e no adolescente, né? E só que a gente percebe que isso não é o que é comum, né? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade que não enxerga a criança, né? A gente entende que é um sistema adultocêntrico. A Fernanda trouxe isso também, de que na migração, por exemplo, não só na migração, mas na migração a criança é como se fosse uma mala, né? Assim, ela vai junto. Não há preparo em geral, né? Nem antes do processo, então as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, né? Muitas vezes não sabem nem sobre o país, que língua falam lá, se é quente, se é frio, não tem a menor ideia. E não há uma preocupação com a chegada. Por quê? Olha só, se a gente acha que criança se adapta, não é isso? Criança se adapta. Então, a gente não precisa fazer nada a respeito, né? Porque criança naturalmente aprende a língua, não é super fácil. Não, a criança se adapta. É só deixar. Então, a gente ignora os casos de sofrimento psíquico, os problemas, os desafios. E se eu ignoro, se eu não enxergo tudo isso que está acontecendo, né? A necessidade de ter um apoio específico, pelo menos nesse início, que é um período mais crítico, né? Então, eu não crio políticas públicas porque não há problema, né? Então, essa naturalização desse processo de inclusão e adaptação que a gente costuma, né? E daí as concepções são bastante divergentes, né? Eu já fiz trabalho com professores que, assim, vai ter professor que acha que é mais fácil quando é adolescente, outros que acham que é mais fácil quando é pequenininho. Então, é muito individual também, né? O que a gente acha que vai ser mais fácil. E daí, tem um outro fator. Muitos de nós, né, no Brasil, não conseguimos circular para fora do Brasil, né? A maior parte da população. Então, a maioria nunca se viu também, provavelmente, num país que você simplesmente não estava entendendo nada do que estava acontecendo, que você não conseguia pronunciar o nome da rua para onde você tem, né, que você tinha que ir, se você estava comprando o shampoo certo, esse tipo de coisa. Então, ou não tem amigos, né? Que são de outro país. Então é difícil esse contato ser uma coisa óbvia. Não, é óbvio que a gente precisa ajudar. Às vezes nem passa pela cabeça. Então, assim, eu tive uma certa dificuldade até de encontrar professores dispostos a conversar na tese, mas aqueles que eu encontrei foi muito interessante. Então, eu fiz entrevista, né, com a equipe, foram 6 professores e equipe escolar. Desculpa, alguém falou? Pode me contar o que viram? Não, acho que alguém está com o microfone aberto. E muitos falavam isso, né? Nossa, só me dei conta de que precisava fazer alguma coisa depois que eu vi que a criança estava ficando muito sozinha, né? Então, ou o professor é pego totalmente desprevenido, porque assim, a escola não informa.
Então, teve gente me falando, olha, 2 dias depois que as aulas já tinham começado, eu vi que aquela criança que estava muito quietinha, de repente, falou algo em espanhol. Oi? Tem uma criança aqui de outro país e ninguém me avisou? E isso não é algo incomum, tá? Assim, eu ouvi isso de vários professores, deles não serem preparados para isso, né? E daí o que acontece, gente? Fica tudo no colo do professor, fica tudo nas costas do professor. Os professores não ganham estrutura, né, infraestrutura para fazer o trabalho, não tem formação, né? Por quê? Não há política pública pensada sobre isso, porque não é um problema. Então, os trabalhos que existem acabam sendo muito vinculados aos professores. Então, assim, aquele professor que, por esforço próprio, vai tocando, vai fazendo, né? Exatamente, a própria direção às vezes não sabe como agir, né? A Ana colocou aqui. Pode passar? Então, a pesquisa, eu tentei tomar bastante cuidado para me colocar numa posição de que eu estava criticando a nossa falta de preparo, mas não é uma crítica ao professor, né? É uma crítica a como a gente enxerga política pública para dar esse apoio aos professores e às crianças, né? Quando eu falo aos professores, é importante, não é só professor que eu acho que precisa estar aqui, porque é a pessoa da limpeza, é a pessoa que fica no portão, é a pessoa da cantina. Todas as pessoas que circulam pela escola têm contato com os alunos e conversam com os alunos, né? Podem ser, inclusive, pessoas importantes nessa interlocução. Então, assim, quem fica na portaria sabe exatamente com quem que o aluno vai, se aquele aluno vai sozinho, se foi esquisito aquela saída. Então, assim, é todo mundo, não é só o professor, que eu acho que importa, né? A gente tem que pensar que os filhos dos migrantes, é que está errado, tá? Por algum motivo está imigrante aqui, mas eu tenho usado migrante, porque quem é imigrante também é emigrante, porque ele saiu do lugar de origem, né? Então, eu tenho usado bastante migrante. Então, eles são forçados a sair, né? A maioria não acha super bacana simplesmente mudar de país e deixar os amigos, deixar a família, né? Porque a família é mais extensa, né? A família, avós, tios, os primos, em geral, não vão junto, né? Muitos, esses, em especial, eu entrevistei, né? Eu tive o trabalho, foi feito com famílias em situação de vulnerabilidade, é diferente de famílias que são expatriadas, que a gente chama, que é o pessoal de classe média, classe alta, que também tem questões aí com as crianças, porque as escolas caras também não estão preparadas, tá? Para receber as crianças de fora, né? Mas os expatriados têm uma coisa mais organizada, né? Você vai com um trabalho fixo, e você tem dinheiro para fazer. Quem está chegando aqui nessa situação de vulnerabilidade está vindo com questões relacionadas à sobrevivência. E para além da sobrevivência, geralmente quem muda de país, né, precisa mandar dinheiro, que são as remessas, para a família de origem, tá? A família no lugar de origem. Então, assim, também tem esse peso com o migrante, tá? Porque você está indo para um lugar melhor, é para você produzir dinheiro para mandar para a família que ficou, né? Então, os pais estão eles mesmos muito abalados, muito sem estrutura, sem rede de apoio, tá? Pode passar, por favor. Então, assim, tem vários desafios, eu não vou entrar nisso, tá? A Fernanda até passou por algumas das coisas, mas existem diversos desafios. Nós estamos num país extremamente racista, né? Também xenófobo. Então, assim, então, vários dos migrantes negros, por exemplo, mais de um já me falou assim, por exemplo, dois que são do Congo. Eu descobri que eu era negro quando cheguei no Brasil, né? Porque, assim, é um problema nosso que a gente não enfrenta como deveria, né? Além disso, as questões de estranhamento dos hábitos, na escola, por exemplo, tem criança que toma banho com uma frequência diferente ou come coisas diferentes.
E isso tudo gera estranhamento, isso tudo gera estresse, né? Chegar com as crianças sem ter rede de apoio, uma criança estuda de manhã, outra criança estuda à tarde, você deixa com quem nesse período que é para conseguir trabalhar, né? Então, tudo isso vai sendo colocado para as famílias lidarem. Pode passar, por favor. Alguns fatores vão influenciar, gente. Não dá assim, não existe a criança migrante ou adolescente migrante, né? Cada caso é um caso. E alguns fatores vão influenciar a idade, a infraestrutura, né, da mudança, se tem gente conhecida no país de chegada ou não, se tiveram situações de violência, inclusive nesta viagem, né? Então, algumas das crianças relatam isso, né? Como é que foi esse acolhimento na escola? Eu me senti acolhido, eu me senti perdido, eu sabia onde era o banheiro, porque não adianta me mostrar o banheiro uma vez, eu não vou decorar, é tudo esquisito, é tudo estranho. Alguém me falou se eu tinha que ir de uniforme ou não? Falou para minha mãe se eu tinha que ir de uniforme? Como é que funciona? Porque daí vem o menino do Haiti, que normalmente eles usam roupas extremamente bem arrumadas em relação a gente, e aparece no meio da escola completamente diferente do resto das crianças. A gente precisa dar esse tipo de orientação antes, na matrícula, na hora que os pais precisam saber essas coisas básicas. Como é que funciona, né? Então, tem alguns fatores que vão influenciar, tá? E a gente não tem como conhecer essa criança sem também ter um contato maior com a família. É importante entender o que a família está passando. Quais são as questões que estão sendo mais urgentes? Essa mãe não ajuda em nada, a criança vem sem fazer dever, sem fazer lição, né? Sim, porque ela não entende o que está escrito no dever. E a criança ainda também não entende. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, com uma amiga nossa, né, do grupo que é pedagoga, as mães fotografavam o dever e mandavam para a gente, e a gente traduzia o que era para a criança fazer, né? Super simples, super rápido, funciona, mas precisa ter uma rede para isso. Pode passar. Algumas coisas que eu descobri, tá, durante a pesquisa, então, que as crianças utilizam algumas estratégias, né, nesse processo de inclusão. Algumas demarcam a diferença, então, eu vou te falar que eu sou colombiana desde o início da nossa conversa, porque assim eu demarco que qualquer erro de português que eu faça, inclusive, está dentro disso. Então, eu posso fazer isso, né? A tentativa de se diluir no grupo até se tornar invisível, acho que muitas crianças ficam muito quietinhas, tentando ficar invisível, não aparecer, não interagir. Na hora que a gente fala de acolhimento, inclusive, é assim: olha, fulano chegou. Todo mundo fala oi para fulano. Em geral, fulano quer se enfiar num buraco no meio da sala. Fulano não vai falar com todo mundo. Vai ter criança com esse perfil? Vai. Mas muita gente vai achar esse lugar de exposição extremamente estressante, né? Se para os adultos né? Eu dava aula na faculdade. Era super complicado para o pessoal fazer a apresentação de trabalho. Imagina para as crianças, né? Então, assim, e também tem a demanda por equidade, que é as crianças entendem que elas precisam, pelo menos nesse primeiro momento, né? De um maior acolhimento, de uma atenção especial. Então, elas precisam que a prova seja na língua delas, mesmo que você use o tradutor, né, do Google. De repente, elas precisam acessar o seu celular e ver aqui qual que é a palavra que elas estão testando. Talvez elas precisem de alguém na escola que seja o ponto focal, porque isso muda do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Fundamental 1, a gente tem os professores regentes. Depois, os professores quase não encontram com as crianças, não encontram todos os dias, não encontram o dia inteiro, né? E assim, e daí, de repente, você tem aquela professora que é mais sensível ou que fala a língua, que encontra 2 vezes por semana a criança por 1 hora.
Então precisa ser outra pessoa da equipe que precisa ficar como essa ponte, né? Esse apoio para a criança. Pode passar? Olha eu passando aqui. E daí, para apoiar, daí porque qual é a intenção, né? Eu realmente acredito que as pesquisas precisam ter produtos práticos, coisas práticas para as pessoas utilizarem, para a gente conseguir, de fato, ajudar para além da tese, né? Então, eu fiz esse livro, pode passar. Não, pode ir para frente, daí eu volto para cá, tá? Pode passar? Não, isso, pode passar? Isso, daí, como eu não tinha, isso, gente, eu sou psicóloga, de novo, né? Então, assim, eu não tinha como pagar alguém, eu tinha feito uma história em quadrinho que um professor da UFRJ analisou junto comigo, a gente chegou à conclusão de que estava horrorosa, né? Mas ele falou que dava para salvar num livro ilustrado. Só que eu não sei desenhar, o máximo que ia acontecer ia ser pessoinhas em palitinho. E daí eu me dei conta que meu pai sabia desenhar, né? Então, fiz junto com meu pai esse livro, né? Ele que foi o ilustrador, e conta a história de uma tartaruga, né? Que migra. E as tartarugas marinhas, né? Elas nadam muitas léguas, né? Então, assim, e como é isso de eu ser daqui e de lá? Porque uma das coisas que é muito importante é a questão identitária. E a gente demora para entender que você pode ser de vários lugares. Pode passar? Você não precisa ser só de um lugar. Na hora que você se dá conta que você não vai deixar de ser peruana porque você gosta do Brasil, porque você de repente gostou de determinadas comidas, porque você já está falando com as gírias daqui, você tem as duas coisas, né? É uma unidade. Então, assim, eu atendo gente na clínica, como psicóloga, não só no contexto de imigração, mas tenho alguns pacientes migrantes. E isso é muito evidente, sabe? Essa questão do eu me vejo, né, ainda ou aqui ou lá, né? É difícil quando... Então, quando você chega nesse ponto de que você é dos dois lugares, gente, tem alguém com o microfone aberto. Ou você é de mais lugares, né? Isso gera um alívio, isso gera uma sensação de completude, assim, né? De estar inteiro, né? De não ter que escolher, né? Porque quando a nossa identidade ela está em constante transformação, independentemente da gente migrar, né? Mas na migração isso fica extremamente acentuado, né? Isso é uma tarefa a ser vivida. Até porque dificilmente você consegue esconder que você é migrante. Então, as pessoas vão te colocar nesse lugar, sempre. Todo mundo vai te perguntar sobre isso, né? Daí o livro tem em inglês e espanhol. Já estou finalizando com ajuda, e tudo voluntário, né? Os amigos, a família, todo mundo participou. Então, agora vai ter uma versão em alemão e em francês também, tá? Tá tudo para download e online, tudo gratuito. Pode passar? Daí, além o Atlas já era algo que eu tinha pensado desde o início da tese, né? O que eu não tinha pensado era o livro ilustrado, que foi isso que eu sentei um dia e fiz. O Atlas de atividades, pode passar? Ele vem com a intenção de ter coisas práticas para vocês, né? Então, assim, é isso. O desenho aí da capa é do meu filho mais novo, a mais velha ajudou em coisa de tradução. Pode passar? E eu fiz tudo no Canva, enfim. Aqui eu faço uma carta como se eu fosse uma menina Yelitsa de cerca de 10 anos de idade. Então, assim, eu convido o professor, né, para me ajudar. Pode passar. Daí eu coloco alguns pontos importantes. Refugiado é diferente de migrante? Qual é a diferença entre, né, esses termos? O migrante voltará para o seu país? Né? Então, assim, acha bom usar dicionário? A questão da alimentação na escola, isso é um ponto relevante ou não?
O aprendizado da língua, ele é super fácil para a criança e a gente não precisa se preocupar com isso, né? Pode passar. Então, algumas coisas bem de ordem prática, e daí eu vou para as atividades. Pode passar. E as atividades, elas foram todas baseadas, ou, por exemplo, essa aí foi da Lucky. Lucky é uma colombiana, que agora ela já deve, enfim, adolescente, né? E coloco dessa. Então, assim, a partir da fala dela, é como se eu fizesse uma espécie de criação conjunta, né? E eu transformei traduzi isso em atividade. Então, tem o passo a passo, os objetivos, perguntas para debate. Tentei fazer de um jeito bastante simples que vocês pudessem pegar e falar, pá, isso funciona, consigo fazer isso nessa aula. Ou nesse espaço, enfim, pode passar. Então, daí tem outros sites e materiais para consulta. Então, as atividades vieram de sugestão ou né, a partir de coisas que as crianças falaram, que os professores falaram, que professores que não fizeram parte da entrevista falaram, e coisas que eu achei pelo mundo interessante. Então, daí eu cito de onde veio. Pode passar. Agora, volta para aquele que tinha, por favor, os 3 pontos, aquele slide. Gabriela, só para te Oi. lembrar que temos mais 3 minutinhos. Tá bom, já vou fechar. Então, pontos importantes. A língua é parte da identidade, ela está em constante transformação. Então, ela vai influenciar nas nossas estratégias de enfrentamento a estes desafios aí de chegada num novo país, seja você adulto ou criança. É necessário formar os professores e as equipes da escola, né, em competência intercultural. Por quê? Mesmo que vocês não queiram, vocês que estão na escola serão pessoas privilegiadas neste papel de mediador cultural. Vocês são colocados nesse papel, mesmo que vocês não tenham pedido por isso, né? Mas vocês precisam de condições adequadas. Então, assim, idealmente, a gente teria, por exemplo, aulas de português no contraturno. É possível isso? Em muitos países, em muitos lugares, funciona assim, para ajudar as crianças logo que chegam, né? A escola, ela tem que ser culturalmente sensível, mas ela tem que ser preparada para isso, né? Para ela criar espaços de escuta e não, né? E não espaços de exclusão, para as crianças poderem desenvolver o sentimento de pertença ao novo país, para eles poderem pensar, né, em possibilidades, em sonhos que não tenham a ver só com a sobrevivência, só com chegar no dia seguinte, tá? Pode ir lá para o final, por favor? Falta um. Então, a interculturalidade, só para a gente fechar aqui, ela vai ser a construção de algo novo, tá? Ela não é o apagamento das diferenças, e isso é muito importante. As diferenças, elas são essenciais, elas são o que torna a nossa vida interessante, gente, né? Eu, como psicóloga, acho assim, a coisa mais incrível que cada pessoa é um mundo, né? Então, é a coisa... Óbvio que eu queria ajudar quando eu fui fazer psicologia, né? Acho que é uma coisa meio padrão dos psicólogos, mas é porque é fascinante, gente, né? Você escutar alguém, escutar as experiências de alguém. Então, assim, mas a gente precisa entender que as lógicas das pessoas, né, a identidade delas, ela não vai ser apagada. A gente vai construir algo novo a partir desse encontro intercultural. Pode passar? Fechando. Pode passar mais um? Ué, não foi? Não tá aquele... o link? Ah, tá aí, o link. Então, aqui eu coloquei meu Linktree, que tem todos os materiais para download, tem a tese, enfim, tem meu contato. Fico à disposição, né? Eu não consegui imprimir ainda, não consegui nem ir atrás de ver se, se seria possível imprimir, mas é isso, assim, eu estou à disposição, qualquer coisa, tive uma ideia, o que que você acha? Pode me mandar e-mail, pode dar um oi, tá? Que fico bem feliz de poder ajudar. Obrigada, gente.
Nossa, Gabriela, eu acho assim, tu vais ver pelas mensagens no chat, assim, como o pessoal ficou, assim, animado, empolgado, encantado, realmente é fascinante o teu trabalho, eu acho que, assim, a tua generosidade, a profundidade, eu acho que é um exemplo, assim, de o que que é uma pesquisa que também é ativismo, né, para mudar o mundo, então, assim, o teu olhar, assim, muito singular, da, desde a psicologia, eu acho que enriquece, assim, incrivelmente toda a discussão que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, eu acho que eu estou falando em nome do grupo aqui, tá? Para te dar realmente os parabéns e muita gratidão, né? Por esse compartilhamento, pelo trabalho que tu fizeste, né? Obrigada. Eu só queria fechar com uma coisa, porque a gente pensa muito na criança, dar apoio à criança que está chegando. Só que o resto da turma precisa ser preparada. Então, assim, o livro da tartaruga e o Atlas tem muito a ver com isso, né? Então, assim, sensibilizar, às vezes é uma palavra meio, mas assim, né? Assim, mas é isso. Se você faz um trabalho prévio com as crianças, de que vai chegar alguém, não deu tempo de fazer isso, dá tempo de discutir esse tipo de coisa depois, né? Então, assim, esse material tem a ver com isso, não só pensar em quem está chegando, mas quem está recebendo, né? Assim, de fato, as crianças também. Obrigada, gente. Que maravilha. E a Fernanda, tua colega, também colocou ali os diversos links do Atlas, dos materiais. Então, assim, obrigada também, Fernanda. Gente, assim, eu acho que estamos já borbulhando, não é? De tantas questões e inspirações. E aí, então, para continuar com o nosso tempinho aqui, nós temos agora, então, são 8h05, tá? A gente vai fazer aquele intervalinho tradicional de 5 minutinhos, só para ele tomar uma água e ir no banheiro. Não esqueçam também de pegar um copinho plástico, tipo isso aqui, né? Que a Cecília e a Viviane vão estar utilizando isso na oficina que vamos fazer agora, logo então, exatamente às 8h10, tá bem? Então, até daqui a pouquinho. Muito obrigada mais uma vez.
Embora surpreendentemente não houvesse nada nos computadores que sugerisse que tivesse sido adulterado. Nós entramos na residência e encontramos todos aqueles bugs e os removemos. Mas nenhum daqueles bugs estava no seu computador. Nenhum deles. Aí chamamos uma especialista em informática, das nossas. E ela desmontou aquele computador, examinou cada peça dele e descobriu que não Gente, tinha tem nada. alguém com o microfone aberto. Então a gente ficou confuso. A gente não conseguiu descobrir Eu acho o que a que. gente não consegue mutar. Mas agora a gente para e pensa que talvez elas tivessem. E também nesse último minutinho aqui, antes de começar, só aqui conversando no cafezinho entre nós aqui, várias pessoas falaram da importância da pesquisa, das políticas públicas, não é? Então, só lembrando que esse projeto aqui, de algum modo, é uma tentativa, não é? De contribuir justamente para isso, né? Então, que bom que estamos com todo esse povo maravilhoso aí tentando pegar junto. Vamos lá. Então, pessoal, vamos retomando aqui, 8h10, né? Seguindo o fluxo, né? A gente vai, então, agora passar a bola para a Cecília e a Viviane Baineck, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina. Trabalho maravilhoso ligado à criança, educação musical. E a Cecília Pinheiro Machado, que está fazendo seu doutoramento agora ali também com uma pesquisa ligada a crianças, interculturalidade, musicalidade. A palavra está com vocês, queridas. Obrigada, boa noite então a todos de novo, a todas, a todes. Vou pedir, por favor, para a Bel colocar a apresentação para a gente. Obrigada, Bel. Então, essa parte da oficina de hoje, então essa parte nossa, minha e da Viviane, a gente nomeou assim: Música e Protagonismo Infantil, Acolhimento, Inclusão e Favorecimento de Diálogos Interculturais na Escola. É um nome bem grande por uma prática meio curtinha que a gente vai experimentar aqui, né? A gente veio compartilhar com vocês algumas propostas, pensando o potencial da música e da educação musical para o acolhimento e a inclusão das crianças migrantes e refugiadas, e também para o envolvimento das crianças brasileiras nesse encontro, para que se amplie, então, toda a experiência, né, da diversidade. Durante essa parte, então, da aula, a gente vai convidar vocês a participarem com perguntas pelo chat. Então, a gente sugere, que vocês deixem o chat aberto para acompanhar, tá? Pode passar, Bel, por favor. Eu não sei, para mim não passou. Obrigada. A música, ela pode estar presente na escola de várias maneiras, né? São infinitos os caminhos, e hoje a gente está sugerindo aqui uma proposta que envolve esses 3 aspectos que estão nas corzinhas diferentes aí, que é o compartilhamento de canções, jogos de mãos e jogos de copos que a gente vai fazer, e a criação de música pelas crianças, as suas invenções musicais. Ao trabalhar com canções do mundo e dar espaço convidando as crianças para compartilharem canções de suas origens, a gente favorece a criação de um espaço intercultural de conforto, suporte e segurança social, onde as crianças podem construir coletivamente um repertório diversificado, conhecendo outras culturas e tendo as suas origens valorizadas.
Claro que isso tem que ser um trabalho com muito cuidado, né? Porque as músicas, elas estão no mundo com, infelizmente, com hierarquias, né? Que tem a ver com as que as colegas discutiram sobre as dificuldades que a gente tem, né? Os embates com o racismo, com a xenofobia. Então, os jogos de mãos são um fenômeno presente em diversas culturas e fazem parte das culturas da infância. E essas práticas sociais promovem a interação entre as crianças, a integração e a inclusão social. Por isso a gente escolheu também falar desse aspecto. Quando a gente fala de propostas de criação, a gente está pensando em dar espaço para que as crianças possam inventar. O que, além de cantar junto ou conhecer outras canções, pode possibilitar ainda mais trocas interculturais, propicia a negociação entre as crianças e envolve elas numa aprendizagem social. Nessas propostas, então, as crianças trazem contribuições a partir de conhecimentos prévios e experiências, e elas podem participar de variadas maneiras, que não dependem somente da língua falada. Pode passar, Abel, por favor. Aí eu vou perguntar para vocês conhecem jogos de mãos? Coloquem aí no chat nomes ou trechinhos, né, de jogos que vocês lembram para a gente conversar. Bom, a partir dos jogos de mãos, tanto em contextos informais como em contextos pedagógicos, as crianças aprendem de maneira colaborativa e holística. Quando elas se envolvem na observação dos jogos, elas não precisam ser as participantes diretas, né? E também na participação. Essas brincadeiras, elas não dissociam o texto, a música e o movimento corporal. E para ser mais divertido e desafiador, as crianças frequentemente recriam esses jogos, inventando novos desafios. São atividades tidas como interculturais e intertextuais, porque elas conectam aspectos musicais, textuais e de movimento de diferentes tempos, lugares e culturas. Os jogos cantados, esses que a gente está sugerindo, mesmo que de origens diferentes, né, de países diferentes, eles possuem fórmulas que facilitam a inclusão social das crianças, principalmente das recém-chegadas, por causa dessas características, né, o que os torna familiares para crianças de diferentes origens. Tipo a doleta, fui à China, isso. Esses jogos que brinca assim, né? Muito bem. Uhum. Então, muitas vezes eles apresentam melodias, estruturas que facilitam a memorização e o desafio, e as crianças, para participar, elas não precisam falar a mesma língua, porque geralmente esses jogos podem envolver poucas palavras ou usam vocábulos, aquelas sílabas não significativas, né? Como lenga-la-lenga, tem uma brincadeira que é só chocolate a palavra, né? Que é choco-chocolá, choco-chocotete, e isso facilita. Então, essas práticas oferecem um espaço de pertencimento, favorecendo o envolvimento nas atividades, em que as crianças podem contribuir com ideias e invenções próprias. Pode passar, Abel, por favor. Então, a gente pensou na proposta a partir de práticas musicais criativas, né? Porque elas vão incentivar a imaginação, a inventividade e a colaboração e vai abrindo espaços, então, para que as crianças compartilhem seus conhecimentos e vivências, pensando sempre nas crianças migrantes, como também as crianças brasileiras, né? No caso, por exemplo, a escola. As práticas criativas, elas permitem que as crianças projetem outros modos de fazer música, novos modos de fazer música, explorando relações imaginativas que elas desenvolvem quando a gente inventa, por exemplo, o nosso próprio jeito de cantar uma música que a gente conhece, um outro jeito de tocar, de performar uma música conhecida, mas também quando a gente cria uma música nova, uma música da gente, e as crianças vão trazendo as suas ideias de música, de mundo, do que elas conhecem, das suas culturas, nessas músicas que elas criam e que elas compartilham, né, em práticas coletivas. Então, esses processos, eles abrem novas dimensões de interação social em práticas que são compartilhadas e colaborativas.
Então, a gente pensou em propostas aqui, um pouquinho de práticas, né? Que buscam incentivar o protagonismo das crianças, criando espaços para sua escuta e que elas possam, então, realizar decisões musicais, decisões artísticas. Elas podem usar a imaginação e experimentar outras formas de interação e participação social através da criação musical. As crianças e um pouquinho vocês aqui também com a gente nessa oficina. Pode passar. Obrigada, Bel. Então, eu queria convidar vocês para um piquenique imaginário. A gente agora está faz de conta que não é noite, que a gente está num piquenique imaginário. Existe uma brincadeira de mãos da Guatemala que canta esses versos assim: hojas de té, 5 de açúcar e 2 de café. Ainda com o microfone fechado, eu vou cantar por partes e eu queria que vocês repetissem, para a gente exercitar isso, de falar uma coisa de outra língua, mesmo que muito próxima, né? E cantar um pouquinho. Então, hojas de té, hojas de té. Hojas de té, hojas de té. 5 de açúcar e 2 de café. 5 de açúcar e 2 de café. Vocês percebem que esses versos falam de uma receita? Eu estou adorando que as contribuições no chat, vocês lembraram de muitas brincadeiras de mãos. Muito obrigada, gente, é isso mesmo. Bom, é uma receita que eu nunca provei, né? Parece que vai folhas de algum chá, café e 5 colheres de açúcar. Não sei que receita é essa, mas é bastante doce, né? Então, essa é uma brincadeira de mãos da Guatemala que a gente conheceu pelo livro da Teca Alencar de Brito, que é essa capinha que está ali embaixo no slide. E que depois vocês podem ouvir o áudio da gravação da Teca com as crianças da sua oficina de música lá de São Paulo pelo QR Code, tá? Esse a gente botou aqui para vocês, porque vocês depois recebem o material. Então, pensando nesse piquenique imaginário, que a gente vai começar tomando essa bebida, a gente achou que seria legal fazer um jogo de copos, que é uma variação dos jogos de mãos, né? A gente faz com o jogo de copos um acompanhamento rítmico ao que é cantado ou recitado, explorando os movimentos e os sons dos copos e das mãos, ou mesmo do corpo, né? Então, a professora Viviane ia fazer, mas a gente teve um probleminha de áudio. Eu vou convidar vocês, então, para pegarem o copo plástico. Todo mundo tem algum copo plástico firme aí? E talvez seria bom a Bel agora tirar a apresentação, por favor, Bel, porque daí eu acho que as pessoas vão poder me ver maior. Muito obrigada. E eu vou pedir licença para baixar, assim, a minha imagem, para vocês verem o copo na mesa, tá? Eu espero que funcione, por favor avisem pelo chat se não funcionar, que agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento com o copo que vai fazer um acompanhamento para esse versinho que a gente aprendeu, que é o hojas de té, 5 de açúcar e 2 de café. E os movimentos vão ser assim, a gente vai começar com palma, pega o copo com uma das mãos, bate a outra mão e bate o copo. Então, palma, pega, bate, copo. Eu não tô vendo vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar de um jeito que eu consiga ver. Mas quem quiser e quem conseguir mostrar a mão, pode colocar aí, né? Então palma, pega, bate, copo. Olha, parece que tem bastante gente fazendo. Que bom, muito obrigada. Palma, pega, bate, copo. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Obrigada. Então tá. Então, esse é o movimento principal. Aí tem um outro momento que a gente vai bater 3 vezes o copo. Então, vai ficar assim. Hojas de té. Vou fazer de novo, tá? Palma, pega, bate, copo. Hojas de té. Vai repetir. Hojas de té. Vou sugerir uma coisa. Eu faço e vocês repetem. Hojas de té, agora vocês. Hojas de té, isso. Agora a gente pode fazer todo mundo junto. Hojas de té, hojas de té. 5 de açúcar e
Essa é a parte diferente. Então, vamos de novo no 5 de açúcar. Palma, pega, bate o copo, vai ser o 5, ó. 5 de açúcar. E agora tem mais uma surpresa. 2 de cá e eu vou passar o copo, como se a gente estivesse numa roda, eu vou passar para a pessoa do meu lado direito. Então, eu vou fazer uma vez inteira para vocês fazerem comigo. Todo mundo preparado? Prepara as mãos. Desculpa, tô. 1, 2, 3. Hojas de té, hojas de té. 5 de açúcar e 2 de café. Gente, eu não sei se eu tô com a impressão certa, mas para mim vocês acertaram tudo. O que acharam difícil? Acharam fácil? Conseguiram? Vamos fazer uma vez, última, um pouco mais rápido? Só a última vez. Tô cuidando aqui o tempo, tô achando que a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. E aí, cantem comigo, mesmo que com o microfone fechado. Assim a gente exercita, né? 1, 2, 3 e hojas de té, hojas de té. 5 de açúcar e 2 de café. Muito obrigada, muito bem. Acho que agora eu vou pedir para Bel voltar aos slides, por favor. E aí a gente está no slide número 6. Pode passar o próximo, Bel, por favor. Muito obrigada. Bom, nesse slide mostra como que a gente fez um registro desse jogo de mãos. Ali tem os movimentos que a gente fez na legendinha, explica, e no QR Code a gente fez um videozinho, então se depois vocês quiserem ver de novo, relembrar, ensaiar mais, né, vocês podem. Pode passar, Bel, por favor. Agora, a gente achou que essa música está muito curtinha. E é o que comumente as crianças falam pra gente quando a gente faz ela também. E que para um piquenique a gente precisa de mais coisa que só uma bebida. Então, eu vou convidar vocês para participarem, assim como a gente quer convidar as crianças, inventando, com invenções. Então, a gente sugere que cada um de vocês invente um verso, um versinho, que pode ser com jogo de mãos, com jogo de copos ou só o versinho, que der tempo de fazer, né? Que fale de alguma comida que vocês gostariam de oferecer nesse piquenique. Já que a gente está se conhecendo e cada um está num lugar, para a gente então ter um gostinho desses aromas e desses sabores dos lugares das pessoas. Que prato de comida você gostaria de apresentar aos colegas? Você conhece alguma receita? Você conhece a receita desse prato? Não precisa ter rima, gente, não tem, né? Assim como toda música não tem. E é claro, não precisa ser em português. Vocês podem, inclusive, misturar línguas ou até inventar. Existe uma brincadeira da Venezuela que eu coloquei nesse slide, que é uma brincadeira de mãos também tradicional, que fala sobre a arepa, aquela tortilha feita de farinha de milho, muitas vezes farinha de milho branco, né, que é recheadinho. E ela é assim: arepita de manteca, pra mamá que está contenta. Arepita de maíz, pra papá que está feliz. Essa é em forma de quadrinha, né? Então pode ser um exemplo. Então a gente vai dar, ela significa arepinha de manteiga para a mamãe que está contente e arepinha de milho para o papai que está feliz. Mas em espanhol ela rima, né? Então eu acho que dá pra gente tirar o compartilhamento de tela de novo. Se vocês não se importarem de deixar o vídeo ligado, a gente vai ficar 3 minutinhos se vendo inventar. Se quem quiser desligar o vídeo se sentir melhor com o vídeo desligado, para vocês inventarem então um versinho que pode dar uma receita de uma comida ou só falar da comida que para vocês é significativa, pode ser? 3 minutinhos.
Vocês podem ir colocando os versinhos no chat. Saibam que o nosso piquenique ele também não é muito tradicional. Ele recebe comidas que não se come normalmente no chão e que são complexas também. Vocês fiquem à vontade. Gente, quanta coisa bonita tá aparecendo nesse chat. Como a gente tem pouquinho tempo, eu já vou interromper e para a gente continuar, tá bom? A minha pergunta é agora se alguém gostaria de compartilhar ou cantar o seu verso para todo mundo ouvir, né? Assim, digo, compartilhar recitando ou cantando, lendo ou cantando, né? Vocês podem levantar a mão aqui ou indicar no chat, mas eu tenho uma sugestão para a gente fazer esse compartilhamento, que seria assim: a gente transformar essas pequenas criações numa música grande de todo mundo. E aí, minha sugestão é o seguinte, que a gente cante o Hojas de Té como se ele fosse um refrão. A gente vai, porque nosso piquenique precisa continuar tendo a bebida, além das comidas. E olha quantas comidas lindas, bolinho de chuva, moranga, pequi com arroz branquinho, bolo de chocolate, rosquinha de polvilho, quanta coisa maravilhosa. Então a ideia seria a gente juntar tudo isso. Acho que a gente está chegando muito perto do tempo, né, que a gente tem, né, Viviane? Então, quem gostaria de ler e de recitar, por favor? Falam eu no chat. Olha, gente, que coisa linda. Tem várias misturando línguas. Ninguém estaria disponível a falar a sua? Posso escolher. Quem sabe tu começa e a gente vai indo atrás. Quem tomar coragem vai, talvez vai Pode ser. atropelar, Ai, mas não me quem deixem sabe sozinha. Mas eu vou fazer o seguinte: então eu vou cantar o Hojas de Té, e aí quando eu termino, alguém pode abrir o microfone e falar o seu versinho. Pode acontecer de mais de uma pessoa abrir, né? Mas a gente vai aceitar. E aí a gente vai aceitar umas 3 contribuições, assim, só por conta do tempo, mas a gente fica com essa riqueza aqui do chat, tá, gente? Então, vai começar a nossa super performance. Se preparem, respirem fundo, né? Hojas de té, hojas de té, 5 de açúcar e 2 de café. feijão com arroz, carne, linguiça e sagu depois. Hojas de té, 5 de açúcar e 2 de café. Pastel de lluvia y café con leche. Panza llena y feliz, belisca o nariz. Hojas de té, 5 de açúcar e 2 de café. Bolinho de chuva, chororô. Bolinho de chuva, por favor. Muito bem, muito obrigada, gente. Que coisa linda. Fiquei muito contente com as participações, tanto no chat quanto ao vivo. Pena que a gente não pode ouvir todo mundo, né? Todas as criações. Bel, Mas, pode botar de novo? Cecília, deixa eu interromper aqui. Vai mais um pouquinho. Vocês são duas, tá bom? Mais 5 minutinhos, tá? Porque É tá que muito a gente precisa dos 5 tempo. minutinhos para fechar. Então, não, mas vai, né, Diana? Vai até 8h40 ali, tá? Então eu vou pedir para a Bel colocar de novo o slide. Pode ser, Vivi?
Sim. Tá. Acho que a gente está no slide número 8, Bel. Isso, esse está ótimo. Pode botar o próximo. O próximo é igual a esse, só vai aparecer o nosso convitezinho ali no final, que é para vocês inventarem uma maneira de cantar esses versinhos, se alguém não inventou ainda. Acontece às vezes de inventar letra e melodia junto, né? Mas muitas vezes a gente inventa o que a gente quer dizer e aí depois pode pensar um jeito de cantar isso. E aí vocês também podem inventar um jogo de mãos ou uma brincadeira de copos. E aí a gente convida vocês para ensinarem alguém depois, né? Pode passar, Bel, por favor. Então, para esse processo, né, para essa prática que a gente apresentou aqui hoje, a gente destaca o importante papel da professora ou do professor, né, que é na criação de um ambiente de escuta das crianças e de acolhimento para que elas se sintam seguras para expressar suas ideias e dialogar entre si. Durante esses processos de criação com as crianças, a gente ressalta que é importante a professora fazer perguntas para incentivar o diálogo e as trocas entre as crianças, né? E oferecer um repertório culturalmente diverso, mas também reconhecer a diversidade que está presente em sala de aula, a diversidade das crianças, né? Valorizando-se seus conhecimentos e saberes e as suas origens. Aqui a gente apresentou uma música dos Krenak, em Borum, e uma música espanhol, né, da Guatemala, esperando também que vocês se aventurem a conhecer outras músicas, né, e a abrir os ouvidos para outras culturas, né, escutando atentamente as crianças. Pode passar, por favor. E a gente pensa, então, né, que os momentos de análise crítica, eles também ampliam, né, a interação entre as crianças, valorizam as ideias de música delas, e a gente pode conhecer melhor as crianças por meio, por exemplo, desses simples versinhos, né, em que elas podem ir trazendo ideias e compartilhando suas comidas, por exemplo, né, mas os temas podem ser tão variados. A gente pensou nesse tema do piquenique, assim, para ir convidando, né, para essas criações. E a gente vai também, desse modo, então, aprendendo sobre a diversidade do mundo, pela música e pela criação musical, pelas criações musicais das crianças. Compartilhando também modos de fazer música, de pensar música. Pode passar. Então, finalizando, a gente queria dizer que as práticas criativas, elas permitem o encontro de sistemas, valores e vivências sonoro-culturais de cada criança, possibilitando tensionar e colocar em perspectiva valores, fazeres e ideias de música que são estabelecidos, questionando hierarquia, problematizando também a nossa visão de mundo. Nessa perspectiva, propostas de composição visam promover o pensamento imaginativo e incentivar a exploração de possibilidades de invenção pelas crianças, por meio de decisões musicais que elas vão tomando, desenvolvendo o pensamento crítico e incentivando essas trocas interculturais. Então, essas são propostas que a gente acredita que reconhecem, né, e podem aproximar a escola de atividades em que as crianças de atividades que as crianças já realizam nos seus brincares de muitos lugares, de diferentes culturas, que a gente vai compartilhando e criando em cima delas e recriando outras e outras. Aqui nesse slide, a gente colocou então a imagem, são as referências que a gente usou dos materiais pedagógicos, tá? Vocês vão receber esse PowerPoint depois. E também tem o nosso contato e o arroba do nosso grupo de pesquisa, que se chama Inventa Educação Musical. Pode passar, Bel. Pode tirar, Bel. Obrigada, era isso, gente. Muito obrigada. Ai, gente, que maravilha, não é? Que coisa incrível. Assim, olha, muitíssimo obrigada, Viviane e Cecília. Acho que estamos todas assim a fim de já sair brincando com as crianças, não é? Eu assisti várias vezes, tive a oportunidade de ter, quando eu trabalhava dava aula de pedagogia, chamava várias vezes a Cecília e a Viviane para fazer oficina
com as estudantes de pedagogia, e assim, essas propostas que elas trazem, então eu estou querendo enfatizar, assim, estimular vocês a irem atrás desses materiais, essas referências, esse livro Lenga La Lenga, por exemplo, da Viviane, que é todinho com referências de brincadeiras de copos, é uma riqueza para trabalhar a questão das linguagens não verbais com as crianças. Então, assim, super, super obrigada e parabéns, tá bom? Aí, pessoal, assim, ó, agora é minha vez, tá? A, a Luciana tinha pedido para eu falar, eu ia ficar só na mediação, mas ela pediu para eu falar alguma coisinha sobre protagonismo e cuidado, né? Que são algumas palavras que estão tão presentes aqui nessa nossa formação, né? E aí eu pensei assim, de que jeito que eu poderia falar dessas palavras, dessas ideias. Então, eu trouxe, assim, algumas palavras aqui para vocês. Tu podes, por favor, Bel, colocar a apresentação, e aí depois eu também, se der tempo, eu compartilho uma história para crianças aqui com vocês, tá bom? Então, assim, essas coisas que eu vou trazer aqui para vocês agora, elas são fruto de tudo que eu tenho aprendido com projetos como esse, com vocês, com tudo que a gente tem aprendido aqui no nosso curso, com palavras que eu tenho ouvido de crianças em ações e projetos, enfim. E, evidentemente, são coisas incompletas, né? São apenas, talvez, assim, uma bolinha a mais para colocar nessa nossa piscina de bolinhas que estamos compondo, né? Uma pecinha do mosaico, um pedacinho da colcha de patchwork, de retalhos que a gente está compondo em junto aqui, né? Então, a gente pode ver a próxima tela, por favor, Bel? Então, assim, eu até vou mencionar aqui uma inspiração que é o Antônio Cícero, né? Esse grande poeta que faleceu agora esses dias. Justamente, esses dias eu tinha lido um texto, eu estava pensando assim, como é que eu vou falar, o que que é cuidar, né? Nesse contexto. E eu lembrei de um poema dele que é muito lindo, que fala sobre o que que é guardar. O que que é guardar uma coisa, o que que não é guardar uma coisa, né? E aí, assim, humildemente, aquilo ali meio que me botou em movimento para pensar em como encontrar esse jeito de falar do que seria cuidar, né? Então, eu pensei assim, ó, deixa eu ler para vocês. Cuidar de algo ou alguém vai além de mantê-lo do jeito que é, lustrá-lo, limpar-lhe a poeira, aliviar suas mágoas e males ou erguer bandeiras em sua defesa. Vai além de guardar sua beleza em âmbar, cetim ou marfim. É também assim, mas é mais que assim. Cuidar de algo ou alguém é regar o chão para que brote bem, é olhar para aquele, aquela ou aquilo, fitá-lo, ouvi-lo, deixá-lo soar, crescer, achar ou criar seu próprio estilo. Cuidar de algo ou alguém é estar ao seu lado, é abrir ou guardar no mundo um lugar aconchegado para esse algo ou alguém plenamente existir. E cuidar de alguém que bate a porta, não importa quem, é vê-lo não como algo, mas como o novo que vem. Cuidar de uma criança, então, é estar por perto, é dar-lhe a mão quando a coisa aperta e soltá-la quando o que ela quer é dança, é despertar e merecer confiança. Pode passar o slide, Bel, por favor? E aí, então, assim, a gente fala muito, não é, de protagonismo, protagonista. Então, assim, o que que a gente pode não esquecer de ter no nosso horizonte, né? Se a gente for pegar, assim, de um modo muito literal, protagonista... E claro que eu não estou pensando aqui para nós, né? A gente sabe disso tudo, né, pessoal? É só para a gente pensar em como ter isso presente, para quando a gente for ampliar, multiplicar, compartilhar tudo que a gente tem aprendido aqui, né? Então, assim, num sentido bem do dicionário mesmo, protagonista é o personagem principal de uma ação ou de uma história. Então, assim, a gente pode dizer protagonista é quem é sujeito e não objeto, nem cenário, nem personagem secundário na história dos outros. Quem diz a sua palavra do seu jeito e no seu tempo. E
Podemos então ir para o próximo, por favor, Bel? Então, assim, a gente, no nosso projeto, aqui no nosso contexto, deixa eu só tirar um. Eu tô com a minha caixinha do chat no meio do texto aqui. Deixa eu ver se eu tiro ela do caminho. Aqui. Então, assim, pensar em infâncias protagonistas, né? Quando a gente fala de infâncias protagonistas, a gente, na verdade, então, está dizendo assim: conceber infâncias protagonistas é afirmar e defender os direitos das crianças, respeitando-as e ajudando-as a construir e descobrir a sua autonomia. É partilhar com elas o que se sabe e o que não se sabe. É pensar e criar junto com elas para que brilhem no palco de suas vidas. É ajudar a montar o cenário para que possam se mover com liberdade. É espiá-las dos bastidores, torcer por elas, aplaudi-las, apoiá-las, consolá-las quando não dá certo, ouvi-las e aprender com elas. É apontar para elas no céu noturno as constelações que herdamos e que podem também orientá-las. E aprender a ver os novos desenhos nas estrelas que só elas vão poder nos mostrar. E aí, esses tempos eu estava, até recentemente, estava fazendo uma fala em um determinado lugar e falando no protagonismo das crianças e tudo mais, e até era um professor comentou assim, puxa vida, mas será que precisa insistir no protagonismo das crianças? Será que a gente não está vivendo um momento em que as crianças são tão protagonistas? E aí ele falou assim, é, de repente elas são youtubers, celebridades, elas falam o tempo inteiro, elas são famosas, enfim. E aí eu me dei conta de que realmente é importante a gente, claro que ele está falando de um outro contexto social, de um outro contexto econômico, né? Mas eu achei que era importante, então, a gente também, assim, demarcar um pouco qual é o horizonte semântico em que a gente está falando, da necessidade de defender o protagonismo das infâncias, né? E a agência das crianças. Aí pode. Oi? A gente pode ir para o próximo slide, então, por favor? E aí, então, eu achei assim legal marcar um pouco essas diferenças, sabe? Para não gerar mal-entendidos quando a gente fala de protagonismo das crianças, né? Então, assim, protagonismo neste contexto semântico, aqui do nosso projeto, não tem a ver com individualismo, mas com singularidade. Não tem a ver com empreendedorismo, mas com igualitarismo. Não tem a ver com celebridade, mas com comunidade. Não tem a ver com chegar primeiro, mas com chegar junto. Não tem a ver com hierarquia, mas com parceria. Não tem a ver com posse, mas com autoria. Não tem a ver com o número de views e likes, e sim com o diálogo. Não tem a ver com a solidão no alto da pirâmide, mas com a festa fraterna das cirandas em que todos cantam porque cada um tem o seu canto e a sua vez de ir ao centro da roda cantar. E aí seria isso, tá? Ah, não, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Então, assim, ó, buscar o protagonismo da infância, acolhê-la, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? É cuidar de um lugar em que cada criança se sinta capaz de dizer: este lugar que eu ocupo no mundo, esse chão onde eu piso, neste exato tempo em que eu vivo, são meus por direito. Meus, dos caminhos que andei, daquilo que lembro, invento e tenho a contar. Essa língua que eu falo e aquelas que eu ainda vou aprender foram sempre minhas e dos meus pares. Todos os lugares podem ser nossos lares, neste mundo que é muitos e é um, nas rodas de sonho e esperança que com as outras crianças eu quero fazer girar, porque estamos aqui e este é o nosso lugar, e temos histórias para contar. Era um pouco essa a síntese, assim, meio tentando reverberar, né, as coisas que a gente aprende, que ouve das crianças, que eu pensei em trazer aqui para vocês nesse momento, né, não é de fechamento, porque é de abertura para uma nova fase da nossa conversa, né? Então, pode passar para o próximo slide, Bel, é só o finalzinho. Aí vamos ver que tempo a gente tem. Não tem mais. Eu ia mostrar uma pequena história para vocês, ou talvez eu acho que é 3 minutinhos. Será que pode ser, Diana? Assim, são só. Pode Então tá. sim, prof, tranquilo. Eu vou conversar bem tranquilo.
Tá bom. Assim, pegando a pista da Fernanda, que lá no começo falou da importância da literatura, tá? Da literatura como uma forma de arte, né? Pegando a pista também do trabalho lindo da Gabriela, né? Que também trouxe essa dimensão da arte literária, né? Eu queria só compartilhar com vocês um livro que eu achei tão legal, ele é tão assim, eu acho que ele traz um pouco para nós essa afirmação de uma escola acolhedora, tá? E é esse livro da Alexandra Penfold, e sobretudo as ilustrações da Suzanne Kaufmann, que se chama Todos São Bem-vindos. Ele mostra para as crianças, na verdade, assim, o texto é o de menos, é bem secundário nesse caso, mas há o roteiro e as imagens, eu acho que elas positivam, afirmam, elevam essa dimensão de uma escola acolhedora, que é o que a gente quer, né? Então, vejam, a professora está recebendo as crianças, tá? Os pais, eles são de diferentes origens. Vejam, tem uma criança que é cega, tem um menino em cadeira de rodas, tem meninas gêmeas, tem crianças que usam turbantes, tem crianças com diferentes etnias, vocês vão ver que tem famílias homoafetivas, tem de tudo, né? Mas todos são bem-vindos. Podemos ver a próxima, por favor? Né? Não importa como você começa o dia, nem a roupa que veste com alegria. Tem ali no começo uma menina que está ajoelhadinha no tapetezinho, fazendo uma prece voltada para Meca, provavelmente, e as crianças brincando. Né? Eu já trabalhei esse livro com várias crianças e existe um fio condutor de uma imagem para outra. Elas podem pegar a mesma criança e seguir toda a história dessa criança ao longo do livro inteiro, tá? Então, existem tantas histórias nesse livro, quantas são as crianças que aparecem nele. Podemos ver a seguinte, Diana, Abel, por favor. Tá, então, assim, cada criança vem de um lugar, cada criança é de um jeito, né? Podemos seguir, por favor. Protegidos e seguros dentro da sala, medo some e a esperança se instala, né? Se a gente, como eu falei para você, se a gente pode pegar cada uma dessas crianças e a gente vai vendo o que está acontecendo com elas na sequência das páginas. Elas vão encontrando amigos, elas vão se desencolhendo, elas vão sendo aceitas, elas vão sendo realmente acolhidas. Podemos ver a próxima? Aí prossegue, né? Vocês estão vendo aqui na frente essa menina de véu muçulmano azul e essa menina negra, ela está emprestando um lapisinho para a menina negra que lá no primeiro slide estava toda encolhidinha, tímida, agarrada na saia da mãe, né? E a partir daí, então, se desenvolve toda uma amizade que ao longo do livro se repete. Podemos ver a próxima, então, Bel, por favor. Aqui as crianças, cada uma delas está fazendo numa roda, está contando da sua família, está contando, está desenhando a sua família, né? E depois a gente pode acompanhar no desenho de cada criança, de fato, aparece a sua família e de onde elas vêm. Podemos ver o próximo. E nossas histórias preferidas vamos todos contar. Está aqui essa professora contando uma história ali e todos são bem-vindos. Podemos ver a próxima? É uma roda, né? Somos parte de uma comunidade, nossa força é nossa diversidade, um abrigo contra a adversidade. Todos são bem-vindos aqui. Essa é a grande afirmação dessa história. Podemos ver o próximo? As portas se abrem, vamos lá fora brincar no balanço e no escorrega agora. Vamos nos divertir e correr sem demora. Todos são bem-vindos aqui. E se a gente for olhar com cuidado, tem brincadeiras diferentes, de culturas diferentes, e as amizades, as relações, vai acontecendo um monte de coisa nessa escola que é um mundo, essa escola que acolhe. Podemos ver o próximo, Bel? Você tem um lugar aqui. Vejam que esse menino que está, ele tem, aparentemente ali tem uma mãe grávida e talvez seja um casal homoafetivo. E aí o que está acontecendo? Cada um está trazendo a sua comida, né? Estamos lembrando agora da receita da Cecília e da Viviane também, né? A receita de cada um está levando a sua comida para a escola, né? Para compartilhar. Podemos ver o próximo, que é, na verdade, o último, eu acho. Tá?
você é bem-vindo aqui. Tem vários outros slides, eu fiz um resuminho aqui, mas de fato aqui a gente tem então as diferentes festividades, tem o dragão chinês, tem os instrumentos musicais diversos, tem um monte de relações acontecendo entre essas famílias que estão compartilhando as comidas diferentes, as heranças diferentes, as suas histórias diferentes, mas o importante é que você é bem-vindo aqui. Viva a escola, é o cartazinho que está lá no fundo. Essa é uma escola que acolhe, né? Então, queria trazer isso aqui para encerrar mesmo esse nosso momento, né? E aí eu passaria, então, a bola para a Diana, que vai nos falar um pouquinho, então, sobre como vai ser o nosso encaminhamento agora, porque vocês lembram, a gente, na quinta-feira que vem, não teremos o nosso encontro, nosso próximo encontro vai ser o nosso último encontro, que vai ser daqui a 2 semanas, tá? Então, passo para ti, Diana, por favor, para tu explicares um pouquinho para o grupo como é que a gente vai fazer isso. Certo, professora Gilca, boa noite para todas. Muito obrigada, Fernanda, Gabriela, Viviane, Cecília e Gilca, pela participação. Hoje aprendi muito, senti muito feliz em todas as etapas da oficina. Então, basicamente, a nossa atividade avaliativa, vocês sabem que além dos 5 encontros, desculpa, das oficinas, que são encontros expositivos, também práticos, como o que aconteceu hoje, vamos ter uma questão avaliativa, tá? Mas é uma questão bem simples, eu vou compartilhar aqui com vocês a página. Ele faz parte do acervo colaborativo. O que a gente está fazendo na rede? A gente está montando um acervo colaborativo com várias ideias de acolhimento para as crianças em sala de aula. Então, elas podem ser atividades pensadas de forma simples, como, por exemplo, o jogo de mãos que a gente fez hoje, nós mesmas, inclusive, pode ser coisas que vocês já tenham conhecimento pelos seus filhos, pela sua prática em sala de aula, mas o mais importante é que eles estejam bem explicados para que as nossas colegas elas possam usufruir dessa atividade. Então, nossa atividade avaliativa, eu vou mandar tudo isso aqui para vocês também por e-mail, com o link, tá? E com as instruções breves sobre o que é para fazer. Mas, basicamente, vamos encaminhar o link, vocês vão participar desse acervo colaborativo aqui da atividade de acolhimento, vão colocar seu nome, seu e-mail, nacionalidade, bom, enfim, todas essas informações que pede aqui. O título da atividade, por exemplo, Hojas de Té, né? Hojas de Té. Vamos escolher aqui uma categoria, né? Se um jogo, uma canção, uma dinâmica, um conto, uma história, o quê, né? Vamos escolher o público-alvo, que é para a gente conseguir depois filtrar mais facilmente a atividade, né? Se ela é mais direcionada ao público infantil, ao público em geral, a crianças de idades variadas, enfim. E aqui que está o mais importante, a descrição da atividade, onde a gente precisa mais ou menos que caprichar para poder explicar direitinho para nossas colegas que posteriormente vão consultar esse material, tá? Isso aqui vai ser basicamente uma troca de ideias enorme entre todas as pessoas que estão participando da oficina, onde a gente vai conseguir ter várias ideias de atividades de acolhimento para nós mesmos praticar, não apenas em sala de aula, mas nos contatos do dia a dia. Os materiais necessários também, né? Se caso precise, por exemplo, hoje o copo, né? Um copo plástico, e alguma referência ao link, tá? Pode ser, não, eu já vi, a gente gravou, subiu um vídeo no YouTube, já fizemos outras vezes, podemos colocar ali o link, tá? Só clicar em enviar e ele vai vir para cá para uma outra página, vou mostrar para vocês como é que ela fica. Aqui algumas das professoras aqui da rede, das colaboradoras da rede já fizeram alguns testes aqui e nos colaboraram, né, com algumas atividades, por exemplo, esse aqui, o jogo, né, a categoria jogo, jogo das conexões, né, que é para público em geral, uma breve descrição aqui, os materiais e referências. Então, se eu clicar nas referências, deixa eu ver assim, se eu clicar aqui nas referências, ele vai aparecer provavelmente um vídeo, um hiperlink, um PDF, nesse caso aqui um PDF, né?
Pode ser, então, um enlace de YouTube, o que vocês tiverem de link que possamos inserir ali, que é para facilitar, né, o entendimento de todos. Então, vocês mesmas vão poder posteriormente usufruir aqui, vamos poder filtrar. Não, eu sou professora de educação infantil, então eu venho aqui, creche, educação infantil, filtro o que que tem para o meu público, tá? Para os meus alunos, para as crianças com as quais eu trabalho. Então, basicamente, pessoal, grosso modo, essa vai ser a nossa atividade avaliativa. Vocês vão ter uma semana ali para pensar, tá? Pode ser uma atividade, como eu disse, bem simples, tá? Não precisa ser ter que ficar pensando, inventando alguma coisa. Vocês podem ter explorado ela anteriormente, mas o mais importante é que ela esteja bem descrita ali na parte da descrição. E se vocês têm um link onde mostre as crianças jogando ou se movimentando, facilita ainda mais as coisas, tá? Lembrando, então, como a professora Gilca falou, semana que vem a gente não vai ter aula, que é para a gente poder ficar pensando um pouco nessa atividade. Amanhã, provavelmente, eu vou encaminhar junto com o PDF da aula, com o link da gravação no YouTube, e todas aquelas questões que eu sempre mando para vocês pelo e-mail, o link dessa atividade aqui, onde vocês vão poder subir as suas sugestões, tá? Vocês podem subir mais de uma se vocês quiserem compartilhar com todo mundo, tá bem? Então, agradeço aqui a professora Gilca pelo espaço para compartilhar. Uma coisinha a mais, Diana, muito obrigada, tá? Uma coisinha a mais que a gente pensou foi o seguinte: seria legal, seria bem bacana se vocês conseguissem postar essa contribuição até quinta-feira, na próxima semana, porque aí todas nós teríamos a possibilidade de, na semana seguinte, olhar o que as outras disseram, o que as outras fizeram, mostraram, seria assim muito precioso, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas quem puder colocar até quinta-feira que vem, né, ou mesmo na própria quinta-feira que vem, seria muito legal, que aí a gente tem o tempo de chegar no nosso último encontro, que vai ser o dia, então, 7 de novembro, pilhadas, né? É bem assim, no pique para essa nossa conversa final, que eu acho que vai ser muito linda, né? Porque pelo que a gente tem visto das contribuições maravilhosas que têm chegado, assim, vai ser rico demais. Pessoal, alguém teria gostaria de colocar alguma questão? Nós já são 9 horas, mas se alguém tiver alguma observação, algum comentário para colocar agora, alguma dúvida, alguma consideração que seja importante de ser dita nesse momento? Bom, eu acho que a gente vê que o chat está bem dinâmico, não é? Tá bem, sempre bem aceso. Então a gente imagina que tá todo mundo se sentindo junto, né, pessoal? Então, eu acho que a gente pode ir concluindo, né, a nossa noite de hoje, né? Queria agradecer assim a presença de todas, mas assim muito especialmente queria agradecer as participações brilhantes, né, da Fernanda, da Gabriela, da Viviane, da Cecília. Queria agradecer muito também a Diana e a Bel pelo apoio inestimável, né? E, e é isso aí, queridas. Então, até o dia 7 de novembro, nos encontramos aqui neste mesmo bate-canal, tá bom? Só que daí com a presença da Luciana, que vai nos contar coisas lá de Bogotá, tá bom? Então tá, pessoal. Um beijo grande para todo mundo. Durmam bem aí, tá? Tchau, tchau.